A aclaração ao Acórdão número 1 de 2020, que foi publicado a propósito da eleição de 29 de dezembro de 2019, cujos resultados foram publicados dia 1 de janeiro de 2020, é justamente no sentido de permitir com que as partes, e não só como a instituição, nesse caso a CNE, compreenda, e o povo em geral compreenda melhor qual é o sentido real do acórdão. Contudo, no Acórdão 1 de 2020 já vinha com ideias pouco mais claras, da minha opinião. Mas precisava, se calhar, fazer as partes entenderem melhor qual era o sentido real. Porque no Acórdão disse claramente que a CNE, entretanto, ou, nesse caso, o Supremo Tribunal de Justiça, enquanto instância de recurso neste processo das eleições, foi pedido pelo requerente no sentido de atender algumas irregularidades que aconteceram durante as eleições de 2019, dia 29 de dezembro. E, entretanto, nesse recurso que o requerente deu a entrada, entre os quais estavam situações de irregularidades em relação ao próprio processo de votação. E sobre estas, o Supremo disse que não. Eu, enquanto instância de recurso, não tenho possibilidade, isso quer dizer que não vou conhecer o mérito da causa. Explicando melhor, não tenho condição de ir no fundo da questão, isso quer dizer que ir procurando o que é que aconteceu durante o percurso das eleições, que começou com o processo de votação nas mesas de recenseamento das eleições, nos diferentes círculos eleitorais e, consequentemente, o que veio a acontecer depois nos apuramentos regionais e nacionais. Mas, contudo, como não tenho em mãos um elemento fundamental deste processo, nesse caso, que é a ata de apuramento nacional, então não posso ir além. Por isso, recomendou que a CNE voltasse a corrigir, ou seja, voltasse a tratar daqueles pormenores legais que a própria lei impõe à instância, nesse caso a CNE, como entidade competente para organizar as eleições. E a CNE, nesse caso, tinha a obrigação, quando foi notificado pelo Supremo Tribunal de Justiça, de fazer juntar tudo o que era, nesse caso, as documentações procedimentais, digamos assim, que levou a se chegar a esse resultado que foi divulgado no dia 1 de janeiro, que é a vitória a um dos candidatos provisório. E nessas condições, tendo em conta que a CNE não apresentou esse elemento fundamental, nesse caso, que é a ata de apuramento nacional, então o Supremo fez voltar a CNE que, entretanto, cumpra com as suas obrigações legais, nesse caso apresentando uma ata de apuramento. Mas talvez quem tenha lido o acórdão pensa imediatamente que era só uma formalidade a cumprir por parte da CNE, então resolvia todo o problema. Isso quer dizer que basta a CNE trazer em mãos a ata de apuramento nacional, assinada pelos membros da plenária da CNE, a questão estava resolvida. Mas não era propriamente isto, porque disse, claro, que a CNE preteriu uma formalidade importante para, entretanto, a divulgação dos resultados. Isso quer dizer que, sendo neste caso uma competência da CNE e as formalidades são sequenciadas uma atrás da outra, e a CNE não podia, em circunstâncias alguma, nessas condições, divulgar os resultados eleitorais, mesmo sendo provisório, sem que, entretanto, tenha reunido a sua plenária e, desta plenária, resultar uma ata que vai ser assinada por todos os membros da própria plenária, o que não aconteceu. Dias depois, ou 15 dias depois já do acórdão ter pronunciado nesse sentido, a CNE notificou, aliás, convocou os membros da plenária a assinarem a ata, pura e simplesmente para cumprirem com aquela formalidade de assinarem as atas e, consequentemente, remeter para fazer-se juntar ao processo e, com isto, pensando que basta juntar, então estava resolvido o problema e dava-se a possibilidade da CNE avançar com outras formalidades legais, neste caso, a publicação dos resultados efetivos. Mas esse não era o caso. Justamente por causa disto, é que o recorrente voltou de novo ao Supremo Tribunal. Porque mesmo eu tinha essa grande dúvida.
se a CNE se juntar essa ata de apuramento nacional, que, na minha opinião, não vem salvar aquilo que era a obrigação da CNE de, entretanto, cumprir com esta falha de uma formalidade importante no processo eleitoral, então era uma questão que ficou pendente para que as pessoas ficassem a perceber melhor ou que a CNE percebesse melhor qual era a intenção verdadeira do próprio Supremo Tribunal de Justiça quando mandou juntar ou cumprir com essa formalidade preterida que era de juntar, ou aliás, reunir a plenária e, consequentemente, dessa reunião da plenária, trazer uma ata que configure tudo o que era ou que foi feito durante o processo da plenária, como se diz, nas suas obrigações legais, antes de divulgação do resultado. E fez-se daquela forma que também nós duvidamos muito, que a reunião foi convocada pura e simplesmente para os membros da plenária assinarem pura e simplesmente com a data de número 1, data de 1 de janeiro, e foi assinada no dia 14. Bom, qual era o efeito jurídico desta ata sobre os resultados já publicados, que são provisórios? Não tinha nenhum efeito jurídico. Isso quer dizer que só pelo simples fato da ata for assinada 14 dias depois, não, entretanto, salva, não é, aquilo que é o ato praticado depois, que era a divulgação dos resultados provisórios. Não era esta. Mas, entretanto, a aclaração que foi pedida pela parte de recorrente era no sentido de o Supremo definir qual era o sentido real, ou seja, o que é que o Supremo queria dizer quando disse à CNE, não é, você faltou uma formalidade ou preteriu uma formalidade fundamental. Era para a CNE, entretanto, voltar a reunir a plenária e, consequentemente, discutir tudo o que era, não é, os elementos fundamentais e essenciais para o apuramento nacional, que era nesse caso, atender às reclamações das candidaturas, consequentemente analisar os votos nulos e não só, como no artigo 92 da Lei Eleitoral disse claramente, todas aquelas formalidades que a lei exige, a CNE tinha a cumprir. E, neste caso, ao cumprir, certamente atenderá tudo o que era a reclamação vinda das partes. Porque o importante aqui é deixar muito bem claro que a CNE, estando as pessoas, não só por questão de ético-profissionais, com os quais eu digo que são pessoas com muita idoneidade ética ou profissional, não de grande dúvida, nesse caso defendo, mas na verdade o que deve ser é realmente o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é que, nesse caso, não se deve faltar ou não se deve, nesse caso, deixar de lado nenhuma formalidade essencial. A formalidade essencial, nesse caso, é cumprir uma atrás da outra até que se vê a divulgação dos resultados, quando se atendesse também todas as reclamações vindas de ambas as candidaturas, para, entretanto, a CNE, para, no fim, divulgar o resultado que possa, entretanto, satisfazer todas as candidaturas e não só, como também todo o povo nacional, que são um dos principais interessados do processo, porque foram eles os votantes, foram eles os pretendentes, nesse caso, porque eles é que apoiaram as candidaturas e pretendem ver que as candidaturas apoiadas, cada qual seja vantajoso. Então, nesse caso, todos nós somos interessados, tanto o cidadão comum, tanto os candidatos, como os partidos que apoiaram os próprios candidatos a essas eleições presidenciais. Os resultados divulgados pela CNE na última sexta-feira, definitivos nesse caso, não têm valor jurídico. Por quê? Porque quando vem a aclaração ao acórdão dizer que a CNE tinha obrigação, não, quando disse à CNE volte e cumpre com aquelas formalidades, não era um convite para que a CNE, por simplesmente, traga a ata e fazer juntar ao processo, não. Mas era no sentido de alertar a CNE que você faltou uma formalidade e que se deve cumprir integralmente. Cumprindo essas formalidades integralmente, a partir daí, estará a atender tudo o que era a preocupação das candidaturas, não digo só, nesse caso, só uma das candidaturas, porque certamente uma das candidaturas, ao pôr à mesa estas reclamações, certamente haverá a reação da outra candidatura. Então, nessas circunstâncias, vai-se atender ambas as candidaturas, as preocupações de ambas as candidaturas. Atendendo às preocupações de ambas as candidaturas, certamente a CNE estará a cumprir com as suas obrigações legais. Assim sendo, então, a CNE estaria em condições de, no fim de tudo isto,
quando atender todas as reclamações, tudo que era protesto e contra-protesto de ambas as candidaturas, estaria a cumprir com a lei e não só, nesse caso, né, conexo a isto, atender aquilo que era a vontade e o interesse das partes. Violando isto, estaria a violar o direito das candidaturas. E se violar o direito das candidaturas, então a lei ressalva uma situação que é importante. Quem se sentir ofendido, quem se sentir que o seu direito foi violado, então abriu um único caminho a essa pessoa ou a essa instituição, nesse caso, às candidaturas, de recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça pedindo que se faça a justiça. Então, a justiça, nesse caso, é pura e simplesmente que se vê realmente um cumprimento integral daquilo que é a formalidade legal. A formalidade legal é que, nesse caso, sendo a CNE uma entidade responsável, uma entidade legalmente constituída, né, para organizar o processo eleitoral, estaria pura e simplesmente a cumprir com aquilo que está na lei. Não cumprindo, então estaria a violar. Então, nesse caso, ao juntar simplesmente a ata assinada nesta reunião do dia 15, para assinar, como se diz, pelos membros da CNE, então estaria pura e simplesmente a desvirtuar aquilo que é o espírito do próprio acordo. Então, nesse caso, a CNE terá que voltar a reunir a plenária. Reunindo a plenária, estaria a atender às preocupações. Então, se não reunir a plenária e atender às preocupações das candidaturas, certamente não estaria a cumprir com o acordo. Pelo que, nesse caso, como se diz, o resultado divulgado na última sexta-feira não vale para nada, não tem nenhum efeito jurídico, nem tem nenhuma relevância em termos de eficácia entre as partes e não só entre a própria instituição e a própria credibilidade, e põe em causa a credibilidade da própria instituição que é a CNE. Porque, não cumprindo com o acordo, com aquilo que era a orientação da aclaração que foi pedida por uma das partes, obviamente, e até nesse caso, a CNE foi notificada que havia um processo pendente. Aliás, processo pendente, mas foi, entretanto, notificada de que havia uma aclaração que ambas as partes precisam entender melhor. Então, eu não vejo qual era a razão da CNE antecipar o Supremo Tribunal de Justiça divulgando o resultado definitivo das eleições, se bem que ainda ficou pendente alguma questão para ser resolvida, que era a aclaração ao acordo. Então, perguntamos, depois da aclaração, que veio definir claramente qual é o sentido real do acordo, então o que é que a CNE, perante essa situação, onde estaria? Estaria, pura e simplesmente, nesse caso, a descredibilizar a si mesmo e não só como também a criar uma falsa expectativa para uma das candidaturas e, entretanto, continuar a prejudicar a outra candidatura. Porque quem for declarado vencedor das eleições, mesmo com esse anúncio definitivo dos resultados, a CNE está a criar uma falsa expectativa a essa candidatura e, entretanto, que pode, entretanto, trazer como se diz, um prejuízo grave, não só a ela, mas também a outra. Normalmente nos acordos, o acordo não foi diretamente a esse aspecto de dizer à CNE que deve-se fazer a recontagem. Mas a própria CNE e os técnicos da CNE sabem muito bem o que é que, quando se diz vai reunir a plenária para se fazer o apuramento nacional, certamente o caminho certo seria única e exclusivamente quando essa reunião, atendendo todas as reclamações, protestos e contra-protestos, aliás, levar a que se faça a recontagem, certamente é a mesma coisa que o acordo queria dizer. Imagine que, na questão de atender às reclamações, houver, nesse caso, uma ata onde consta o número de votantes seja superior a números de inscritos num determinado círculo eleitoral. Não digo como se diz, numa região, digamos assim, num determinado círculo eleitoral ou num distrito. Se isto acontecer, tendo em conta a ata apresentada e que esta ata constitui o objeto de reclamação por uma das partes, uma das candidaturas, certamente o que é que leva? Leva a que se faça a recontagem relativamente àquela assembleia de voto ou àquele círculo eleitoral. Esse é o grande problema.
E o Supremo não está em condições, à partida, porque no primeiro acordo, ou no acordo número 1 de 2020, já tinha dito que não pode conhecer o mérito da causa. Não conhecendo o mérito da causa, então o Supremo desconheceu, deixou de lado tudo o que era as alegações apresentadas pela candidatura recorrente. Então, nesse caso, se a CNE foi mandado voltar, reunir a sua plenária para discutir essas questões de reclamações, protestos e contraprotestos, então certamente que, ao fazer isto, vai chegar a um ponto em que terá necessidade de fazer uma recontagem em relação a um determinado distrito ou uma determinada mesa. Essa é a grande verdade. E o Supremo não está em condições de dizer ao CNE diretamente tem que fazer a recontagem, ou deve fazer a recontagem. Mas este atendimento de reclamações e protestos e contraprotestos vai nos levar certamente a que se faça uma recontagem, ou duas ou três, em uma ou duas ou três mesas. Esse é o sentido daquilo que era o acordo, ou que o acordo manda que a CNE faça. A CNE é um órgão soberano. Soberano, a CNE, as suas competências são definidas pela lei. O que ele tem, o que não tem que fazer, está tudo definido pela lei. Mas, entretanto, tudo o que é atividade levada a cabo pela CNE é fiscalizada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Tal e qual os órgãos, aliás, outros órgãos da soberania. Digo, por exemplo, toda a atividade administrativa do governo, quando se requer uma situação em que é necessário recurso ao tribunal, certamente que o tribunal terá a competência de apreciar e decidir. Se houver um recurso contencioso, por exemplo. E em relação, por exemplo, eu dou um exemplo muito claro. Em relação à situação que aconteceu na legislatura passada, na Assembleia Nacional Popular, o Supremo foi chamado a intervir, em várias ocasiões. Em relação ao decreto presidencial, na crise, como se na legislatura passada, do presidente cessante, várias vezes o Supremo Tribunal foi chamado a intervir. Então, neste caso também, em relação ao processo eleitoral, enquanto a Guiné-Bissau ainda não tem uma instância própria de recurso ou seja, um tribunal eleitoral como o exemplo do Brasil, por exemplo, o Supremo tem a competência de acompanhar todo o processo eleitoral desde o seu início até o seu desfecho, que começa com a deposição de candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça. Quando os interessados pretendem concorrer às eleições, sejam elas as eleições legislativas, sejam elas as eleições presidenciais, fazem a deposição de candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça. E o Supremo analisa a candidatura e vê quem é que está em condições de ser considerada candidato às eleições legislativas, no caso de deputados, ou seja, às eleições presidenciais, no caso de, como se diz, eleições presidenciais, para quem pretende concorrer às eleições presidenciais. Então, eu digo, o processo da eleição na Guiné-Bissau começa no Supremo Tribunal e termina no Supremo Tribunal de Justiça. Como é que termina no Supremo Tribunal de Justiça? Primeiro, quando qualquer dos concorrentes não se sentir satisfeito com o ato eleitoral, porque houve alguma irregularidade, por direito tem que recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Quando recorre ao Supremo Tribunal de Justiça, então esta parte, ou essa parte que se sentir lesada, é que terá que apresentar todas as provas de que realmente foi furtado ou foi, entretanto, a CNE não cumpriu com algumas das formalidades legais que a lei lhe impõe. Quando isto acontece, então, onde está esta autonomia, esta liberdade da CNE fazer tudo sozinho sem que, entretanto, haja uma fiscalização? O Supremo sempre, não só, os tribunais, como instâncias de recurso, sempre fiscaliza qualquer ato, seja ela atos dos particulares, como também das próprias instituições públicas, nesse caso a CNE. Então, quem recorrer ao Supremo, o Supremo aprecia e, no final, diz que, se não é verdade, a CNE tem razão ou, entretanto, quem recorreu tem razão, tendo em conta os argumentos apresentados e também os fundamentos trazidos pelo Supremo Tribunal de Justiça para dizer que realmente o recorrente tem razão ou não tem razão, como aconteceu em vários processos processos políticos e não só que aconteceram na Guiné-Bissau nos últimos tempos. Então, nesse caso, a CNE, enquanto entidade competente, enquanto entidade independente, imparcial,
todos os seus atos são passíveis de recurso ao Supremo Tribunal de Justiça. E nessas circunstâncias, a CNE não pode, em circunstâncias algumas, dizer que não vai cumprir com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Tem a obrigação de cumprir. E se não cumprir, há uma situação que é muito grave. E tenho ouvido as pessoas dizer, não, a CNE não tem a obrigação de cumprir e não vai cumprir, não sei o que mais, porque é um órgão independente, não sei o que mais. Não é verdade, porque se a CNE não cumprir, estará a incorrer a um processo que é um processo crime de desobediência por não ter cumprido com o acordo do Supremo Tribunal de Justiça. Sendo instância suprema, e não há outra instância de recurso a não ser esta, então a CNE não terá outro caminho a procurar. Só pena, se decidir avançar nessas circunstâncias, terá ainda uma outra situação. Porque os resultados eleitorais da eleição do dia 29 de dezembro de 2019, cujos resultados foram publicados no dia 1 e traduzidos a definitivo na última sexta-feira, não me lembro o dia, não é? Entretanto, esses resultados depois terão que ser validados no Supremo Tribunal de Justiça. Como disse, o processo inicia no Supremo e termina no Supremo. Se a CNE decidir enviar esses resultados definitivos para o Supremo Tribunal de Justiça para efeito da sua validação, certamente o Supremo dirá a mesma coisa. Eu lhe pedi que, entretanto, cumprisse com essas formalidades preteridas, deixadas de lado, deixadas para trás. E agora não fez e me trazeu o resultado final da eleição. Eu não vou validar, certamente não será publicado no boletim oficial e não dará nenhum efeito sobre o candidato que se deu como vencedor das eleições. E não haverá tomada de posse. Essa é a consequência que, se calhar, as pessoas já estão a ver, mas é fundamental que as pessoas comecem a analisar sobre esses pormenores legais, que, entretanto, o Supremo tem uma intervenção importante neste processo das eleições e que, entretanto, que a CNE tem pura e simplesmente cumprir com a lei. E se não cumprir com a lei, estaremos num círculo vicioso sem solução à vista. A recontagem está implícito, digamos assim, na lei. Mas implícito em termos de instâncias da própria CNE. Porque o processo começa nas assembleias de voto. O que é que acontece na assembleia de voto? Se numa assembleia de voto, quando no momento do apuramento do ato eleitoral, constatar que realmente há número superior de votantes em relação ao número de inscritos, mesmo depois de juntar ou, entretanto, tomar em consideração todos os elementos de mesa e não só como outros membros, outras pessoas que votaram na mesma mesa, que não pertencem àquele mesmo distrito ou àquela mesma mesa ou àquela mesma assembleia de voto, cujos nomes não constam do caderno eleitoral. E mesmo assim, ou de constatar que há um número excessivo de votos, faz-se a recontagem para confirmar se realmente há ou não discrepância entre número de inscritos e número de votos existentes da urna. Este mesmo procedimento que acontece nas assembleias de voto, acontece nas comissões regionais de eleição. E, consequentemente, também acontece na Comissão Nacional de Eleição. Imagine que a Comissão Nacional de Eleição, na sua plenária, constatar que realmente, nos apuramentos nacionais, aliás, regionais, constatar que há uma situação desta, onde num determinado círculo, aliás, numa determinada Comissão Regional de Eleição, há uma situação desta, então certamente que a CNE deve mandar fazer uma recontagem dos votos para confirmar realmente se os votos existentes na urna correspondem aos números dos inscritos. Não era preciso que a lei diga tudo expressamente para que se leve a pensar que a CNE tem a obrigação de, entretanto, em determinadas circunstâncias, fazer a recontagem para confirmar os números dos votos existentes na urna e os números dos inscritos no caderno eleitoral. Porque se isto não for, e se isto não acontecer, certamente que nós estaríamos a contentar com qualquer resultado que venha das mesas, que venha das comissões regionais das eleições e que, em circunstâncias, por exemplo, que nos leva a uma desconfiança de que realmente
há votos que foram introduzidos ou podem eventualmente estar na urna de uma forma fraudulenta, aceitar isto porque a lei não nos leva a essa confirmação? Não. A lei procura uma transparência global em termos do processo eleitoral, que começa desde a mesa e termina na CNE. E ainda vai até o Supremo Tribunal de Justiça. Porque quando uma das partes não ficar satisfeito quanto a essa recontagem, quanto ao apuramento que se fez, então tem a possibilidade de recurso ao Supremo Tribunal de Justiça. É justamente o que está a acontecer. Então, não vejo a possibilidade de, entretanto, argumentar, ou seja, defender a posição de que realmente a nossa lei não nos leva à recontagem dos votos.